Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Décio Kerrer Marques, leciono a disciplina de Fundamentos do Trabalho no curso de Gestão Comercial. O meu nome na comunidade de surdos é identificado com esse sinal. Vou fazer agora a minha audiodescrição. Sou homem, branco, de 1,80 m de altura, estou vestindo uma camisa vinho de mangas compridas e uma calça azul marinho, sapato preto e cinto preto. Ao meu fundo existe uma parede com os dizeres EAD mudando realidades. Nesse momento estou no estúdio do IFRO, Campus Zona Norte, aqui em Porto Velho. E vamos então para a nossa aula da quarta unidade. Os objetivos desta aula: analisar as relações de trabalho dentro do modo de produção capitalista financeirizado. Então aqui eu já chamo a atenção para esse fato novo, financeirizado. O trabalho como espectador das transações dos papéis. Olha só, cada nomes bonitos, né? Porque nesse curso de gestão comercial deve não ser uma novidade para vocês. O que são os papéis com valor monetário. E o fato novo, né, que surge em grande medida, que é o trabalhador sem trabalho. Então esses objetivos são os mais relevantes dessa aula. Então, em relação ao trabalho, tem um elemento para o seu estudo que é a questão do valor, que eu vou explicar nesse slide aqui especificamente. Então aqui nesse slide gostaria de destacar a questão do valor do trabalho e um pouco do desdobramento, como ocorre uma data de transição que é a década de 1970. Há uma mudança aqui no tipo de organização do trabalho e em relação aos interesses das forças de produção, justamente porque o capital estava com dificuldade de ampliar o seu ritmo, na medida que, claro, que eles esperavam, né, os donos do capital. E aí esse elemento que vai marcar não chega a ser uma transição, mas uma tensão entre os interesses de aumentar o acúmulo das forças, de quem detém as forças produtivas, e garantir a questão da renda daqueles que trabalham, né, dos trabalhadores. E aí, esse ponto, então, eu gostaria de explicar para vocês. Então, vamos lá. Quando nós falamos de valor, na unidade 2, eu expliquei a fórmula dinheiro, mercadoria e trabalho. E ali ficou demonstrado que como é que o trabalho entra nessa fórmula, né? Ele entra porque o dono da força produtiva, que é o que nós estamos chamando aqui do dono do capital, o dinheiro 1, né? Ele compra a força de trabalho. E ao comprar a força de trabalho, ele retira o trabalhador, né, a força de trabalho que o trabalhador vendeu, do mercado. Então ele tira o valor monetário desse trabalho e vai para o consumo, como todas as mercadorias. Quando elas são consumidas, eu compro um picolé, por exemplo, quando eu consumo é porque ela perde seu valor monetário. E a força de trabalho é a mesma coisa. O dono do empreendimento comprou aquela força de trabalho para trabalhar 1 hora, trabalhar 8 horas por dia, ou trabalhar 12 ou 24 horas, ou trabalhar durante o mês. Aquele valor econômico do trabalho não existe mais, porque ele está sendo consumido para gerar novas mercadorias. Aqui nós vamos dar um outro aspecto do que é o valor médio social do trabalho. O valor médio social do trabalho é o tempo que se organiza um determinado produto, uma determinada mercadoria. Então, se você analisar, por exemplo,
o tempo que se gastava para fazer uma picareta, um enxadãozinho ou uma enxada, ou qualquer outra ferramenta para interagir com a natureza no modo de produção escravista, duraria 1 ano, 6 meses, uma espada, por exemplo. Com uma inovação tecnológica que surge no feudalismo, por exemplo, esse tempo médio que se gasta para fazer essa mesma ferramenta, você vai durar menos tempo. Com isso, muda também o valor do trabalho empregado ali. Se você pegar já dentro da Revolução Industrial, porque aí é uma inovação no modo de produção, nesse meio de produção, nessa força produtiva de modo de produção em série, uma logística na hora de chegar à matéria-prima, uma logística na hora de levar o produto para o mercado, o valor também do trabalho vai ser alterado. O que acontece? Que desde o final do século XIX, aliás, desde a segunda parte da segunda metade do século XIX até 1970, há um estudioso chamado Piketty, um francês, um economista, que ele escreve um livro chamado Novo Capital, e ele percebe que tanto a acumulação do capital, ou seja, aqueles que detêm os empreendimentos, as empresas, quanto a renda aumentam. A partir da Primeira Guerra Mundial fica bem claro isso. Vai aumentando as pessoas que têm um empreendimento, acumulam no seu capital ativo, nas suas empresas, e também os trabalhadores também aumentam a sua renda. Porque é o que nós chamamos do Fordismo, né? O Fordismo é uma experiência exitosa do capitalismo, porque controla o tempo e junto com o Taylor vai também organizar a produtividade. E deu certo isso aí. Quando chega em 1970, o que acontece? Os donos do capital, os donos dessas forças de produção, que no caso estavam na mão da iniciativa privada, começam a perceber que não está tendo um avanço na acumulação do capital na forma monetária, na forma passiva ou nas inovações tecnológicas. E tem que tomar algumas providências, né? E aí, nesse caso, uma vez que o poder está na força de produção, a gente tem que reconhecer isso, né? Então eles tomam algumas medidas justamente para que pudesse alavancar o seu capital, e essas medidas vieram para atrapalhar o aumento gradativo da renda dos trabalhadores. Então, a partir de 1970, se você pegar as grandes nações, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, o próprio Brasil, França, você percebe que há um aumento da acumulação do capital e uma diminuição na distribuição da renda, através dos salários estáveis, através de direitos como 13º, por exemplo, licença maternidade, trabalhos precarizados, etc. E tal. E é isso que nos interessa, então, para a gente olhar como começa essa distribuição do capital aos donos das forças de produção e a renda aos trabalhadores de um modo desigual. É isso que nos interessa nessa aula. Então vamos lá para mais um slide para que a gente faça a explicação devida dos motivos pelos quais chegamos ao ponto que nós estamos hoje. Beleza? Então aqui, uma vez que nós estamos falando do valor, né? Que é esse valor agregado ao trabalho e valor aqui nesse sentido são coisas idênticas, os empresários tentaram encontrar no próprio mundo do trabalho, médio social, né, alguma coisa que fizesse com que ampliasse o lucro. Evidentemente, olha, nós está posto aqui um fato e vamos tentar encontrar mais lucro nessa execução de geração de riquezas. E a pergunta que pode nos ajudar a entender é o que se pode fazer para ampliar os lucros. É a primeira ideia aí dos empresários. Aumentar a produtividade. E, com isso, surgiu, olha, precisamos incentivar os investimentos tecnológicos. Então aqui nós temos, nessa primeira ideia, né, de ampliar os lucros a partir do trabalho médio social,
porque se produz mais, você precisa de menos tempo de trabalho, menos gasto com mão de obra, não é verdade? Então a primeira consequência desse aumento de produtividade, nós podemos perceber a Guerra Fria entre a União Russa e depois nós em confronto com os Estados Unidos, que foi aquela escalada bélica, né? Que vai terminar com a quebra do Muro de Berlim, mas foram tempos difíceis. O mundo assim passando próximo de uma nova guerra mundial, que seria a terceira e última guerra mundial, né? Entre a Rússia e os Estados Unidos. Hoje Rússia, né? Na época a União Soviética. Os resultados dessa Guerra Fria, nós temos a automoção que chega dentro das empresas e as novas posturas dos homens, mais interatividade entre as pessoas, só que diminui o número de pessoas dentro das fábricas. Então esse elemento é importante. Os empreendedores, os donos das empresas vão buscar uma resposta para aumentar os seus lucros, trazendo inovações tecnológicas para dentro das fábricas. E deu certo no sentido que aumentou a produtividade, aumentou a geração de riqueza, trouxe automação, que foi um aspecto fantástico. Inclusive outras áreas, a área, por exemplo, da educação, que é a que nós estamos fazendo aqui agora, graças em grande medida a todos esses incentivos de automação, né? Olha o tanto de alunos que eu atendo agora com essa aula, bem diferente se estivesse dentro da fábrica, dentro da escola, dando aula para 30, 40 alunos. Então, você diminui a quantidade de horas empregada pelo trabalhador, com isso você tem uma economia. Para quem que tem economia? Para o empregador, para o dono da empresa. Só que automaticamente você vai criar alguns problemas, que é o que nós vamos ver no próximo slide. Então essa primeira ideia foi exitosa para gerar mais riqueza, para chegarmos na tal da superprodução que nós falamos na unidade 3. A consequência foi que você tem menos pessoas dentro das fábricas, menos estabilidade no emprego e menos renda. Então aqui essa ideia, tudo a gente pode analisar que tem as suas contradições históricas. Esse é um fato que mexeu na organização do trabalho. Aqui nós podemos falar que começou a faltar trabalho. Nós temos condições de dar acesso à produtividade, à renda e à geração de riqueza por conta da geração de riqueza para todo mundo, né? 7 bilhões de pessoas, entretanto, por conta dessa dinâmica, né, que foi empregada exitosamente, nós criamos um alto índice de desemprego ou da diminuição do valor social do trabalho. O valor do salário mesmo, né? O valor da renda do trabalhador. Esse é o primeiro ponto. Então vamos agora para o segundo slide sobre isso. Só para explicar então, aqui nós temos uma pequena demonstração. Automação mais interatividade, lá na primeira coluna, gera mais produtividade e mais gente fora da fábrica. Então esse é o primeiro ponto. Você ao trazer a automação para dentro das fábricas, gera mais interatividade, mais produtividade, só que mais gente fora da fábrica. Ou seja, menos emprego, menos valor social do trabalho. Seguindo aí na outra coluna, menos pessoas na produção, menos gente com trabalho nas fábricas, menos gente com trabalho estável. Se a gente faz uma análise, a gente vai percebendo que as formas de aquisição de uma casa, de uma pequena propriedade, até os anos 70, geralmente as pessoas adquiriam com o próprio dinheiro que tinha na sua poupança. Até isso ainda está um pouco no nosso imaginário, as pessoas terem uma poupança em casa, né?
Depois dos anos 70, essa poupança foi praticamente destruída. Os trabalhadores não conseguem mais comprar uma casa, um carro, uma moto, sei lá o que for, com a poupança dos seus trabalhos. O que eles fazem? Eles fazem assim endividar. Então nós criamos uma sociedade bancarizada que é o resultado desse processo. E o valor social do trabalho, o que acontece? Muita produção pelo tempo de trabalho. Então você diminui o tempo de trabalho para fazer as coisas, cria superprodução e menos valor social do trabalho. Então o trabalho fica menos oneroso para o empregador e gera menos renda para o trabalhador. Então essa situação, como está organizado o mundo do trabalho a partir dos anos 70. Mais um slide, e aí a segunda ideia. Então a primeira ideia do empregador é gerar riqueza, lucro, aliás, gerar lucro dentro do próprio valor do trabalho, né? Diminuir a quantidade de tempo para fazer as coisas. A segunda, que é o que está mais próximo a nós, que ele está iniciando, assim, ele não está se esgarçando, ou seja, ele não está diminuindo, é o seguinte, porque assim, não existe capitalismo se não houver um aumento do capital na mão de quem detém a força de produção. Então o capitalismo supõe que esteja constantemente havendo acumulação de valor, que esse valor pode estar sobre a espécie monetária, mas pode estar também sobre outras situações. Então o que o capitalismo veja agora? Depois de fazer o processo de automação e chegar num esgarçamento, as pessoas em situações de exaustão do trabalho, mesmo assim, de muito desemprego, aí o que o capitalismo, agora os donos do capital estão a fazer, que é o chamado neoliberalismo, né? O capitalismo é levado onde não havia chegado, então na natureza, através dos processos do agronegócio, com o desmatamento e com a mineração de toda sorte. Nos lugares urbanizados, nas cidades, por exemplo, como se faz isso? Em que os serviços estão nas mãos do Estado, chegam às privatizações. Então, muitos dos serviços, a partir dos anos 90, que quem oferecia era o Estado, o capitalismo chegou com uma proposta, através daquele direito lá que o Marx fez o sarcasmo, né? Então, o que o capitalismo vai? O dono do capital, ele na verdade, ele pega esse serviço que era público e ele começa a cobrar, porque o Estado, através de uma política pública, terceiriza, privatiza aquele determinado serviço. Aqui no Brasil, ultimamente, pensaram em privatizar até o SUS. Agora estão tentando privatizar as praias. Pode ser que daqui a um tempo tentem privatizar o Instituto Federal. Porque essa é a largada do capitalismo, a segunda ideia, né, para concluir o pacote total. As consequências, tanto de levar o capitalismo nas privatizações e na natureza, através dos processos de desmatamento e de mineração de toda sorte, as consequências, desmatamento sem precedente e as privatizações encarecem a vida dos trabalhadores. Veja só, gente, aqui é um ponto muito importante, né? Porque tem o fato ideológico, tudo que nós trabalhamos, a ideologia é aquilo que vai na frente, mas tem o fato concreto. Veja só, essas aulas do IFRO, né? Nós do IFRO, nós somos o melhor instituto de educação de Rondônia. Só os estúdios que nós temos aqui onde eu estou, muitos de vocês não conhecem, mas quem estiver aqui perto de Porto Velho, venha nos visitar, é algo de top, assim, nós temos os melhores estudos da região norte, um dos melhores está aqui, e é público, gratuito e de qualidade. Então, quando você privatiza um negócio desse, a classe média, e os pobres também, mas sobretudo a classe média vai ter que pagar. E aí, como é que ela vai ter acesso? Ela vai ter acesso a uma educação de qualidade e ela vai se endividar. Eu vejo o meu caso, a minha filha estuda numa escola particular. E a qualidade do ensino lá é inferior à qualidade do IFRO, que o IFRO oferece. Só que o IFRO não oferece para aquele nível dela. O que acontece? Eu perco esse dinheiro. Eu sou da classe média, mas só que eu estou endividado por conta do investimento que eu faço em educação. O plano de saúde é a mesma coisa.
Então o capitalismo conseguiu entrar na área urbana privatizando vários serviços. Temos ainda as universidades federais, estaduais, públicas, que são boas, temos institutos federais, mas nós alcançamos um número muito pequeno de pessoas. E ainda agora com cortes na educação, etc. e tal, são todas tentativas do capital de entrar dentro de um local que era totalmente de benefício para os cidadãos. E aumentar, além dos cidadãos estarem com o valor social do trabalho diminuído, como eu expliquei no slide passado, ainda agora tem que gastar mais por serviços que antes não gastava. E nesse sentido o Han estava certo. Isso vai deixar o quê? Uma sociedade de gente endividada e automaticamente cansada. Do outro lado, na área que não é urbana, o capitalismo ele é predador. Então ele vai entrando através da força de produção, por exemplo, no caso aqui do agronegócio, da mineração, em espaços que são bens para a humanidade, como o meio ambiente, um direito que está previsto na Constituição, para gerar lucro. E desmatamento, aquecimento global e os nossos rios, por exemplo, aqui, com alto índice de mercúrio, depois nós vamos consumir esse peixe, evidentemente que vai ter uma incidência no nosso corpo, uma doença, etc. e tal. Então, esses dois desdobramentos do capitalismo na segunda ideia são tão maléficos, né, para esse cenário que nós estamos vivendo de sociedade, quanto aquele de você trazer a automação para dentro da fábrica e não cuidar de saber, olha, se eu trago uma ferramenta, um empreendimento para dentro da minha fábrica e não vou precisar mais de 10 trabalhadores para fazer esse serviço, qual o benefício social que isso pode gerar? Então é esse ponto que o próprio capitalismo ele cria o seu próprio, nesse estágio neoliberal, ele cria o seu próprio esgarçamento. Porque vai chegar um momento, e já está chegando, uma espécie de convulsão social. Porque as pessoas não vão ter mais o que comer. Ou vão comer muito abaixo daquilo que se espera para uma experiência humana civilizada. Então algumas sociedades já estão tentando equacionar os lucros das forças de produção com o direito, ao menos, da pessoa trabalhar. Porque o trabalho, numa perspectiva que nós estamos discutindo, ele não é só para fazer as coisas e mudar a natureza. Mas é através do trabalho que a gente também se identifica como gente, como ser humano. Não trabalhar é aniquilar os nossos desejos. É perder a nossa perspectiva de fazer as coisas e fazer a nós mesmos como humanos. Então, essas duas práticas, a partir dos anos 70, realmente elas chegaram no seu ápice e as próprias forças de produção, junto com essa tensão, tende a encontrar um novo paradigma que nós não conhecemos ainda aqui na nossa região. Mas já tem algumas experiências que eu vou falar logo em seguida. Então vamos agora para o próximo slide. O que acontece então? Está posta então tanto os empreendedores criando mais lucros a partir da otimização do tempo social do trabalho, ou seja, diminui a quantidade de tempo para fazer as coisas, por isso dá mais lucro, quanto o seu crescimento na área da natureza, através do desmatamento, da mineração, como eu falei, ou nas privatizações. O que vem agora então? É o que nós vamos chamar de neoliberalismo. Agora surge o neoliberalismo. Agora precisam que essas novas práticas da força de produção, elas sejam regulamentadas, elas sejam legisladas. E aí vem as leis, né? Então o neoliberalismo não é uma questão política inicial, é uma questão econômica. As dívidas são titularizadas, ou seja, as letras de papéis têm valor monetário, sem a necessidade de laços reais, ou seja, o ouro, a terra, a produção de riqueza, etc. Cria-se um capitalismo financeiro em cima da transformação do trabalho. As consequências, a política vem para regrar com a legislação, teto de gastos, leis trabalhistas,
leis trabalhistas sem estabilidade, que é os trabalhos intermitentes, a precarização, a uberização do trabalho, etc. Resultado, surge o neoliberalismo como expressão política a partir dos anos 90. 80 já começa, né? O Reagan, o Thatcher, Collor, FHC, etc. A financiarização nasce da migração do Fordismo para o pós-Fordismo. Então vamos lá, então. Então aqui, nesse slide, está demonstrado que a força de produção ela tem uma demanda real para gerar mais lucro. Acontece dois movimentos. Um movimento para gerar mais lucro, aproveitando a diminuição do tempo gasto do trabalho, isso é inevitável, né? E o outro lado, o avanço sobre espaços da natureza que não eram ainda explorados. Desmatamento, mineração. E também nas privatizações. Aí vem a política. Cria-se uma ideologia que isso é eficiente, etc. e tal. E politicamente criam as leis que vão regrando essa nova dinâmica. No Brasil, especificamente, quando a Constituição Federal, nós saímos da ditadura militar, em 88 se faz a Constituição, se faz uma Constituição ainda numa perspectiva antes dos anos 70. Então, uma Constituição regrada de direitos cidadãos. Por isso que é chamada a Constituição Cidadã, né? Só que depois ela foi sendo remendada, inclusive em relação aos nossos direitos dos trabalhadores. E nesse aspecto, nós ficamos, no nosso caso brasileiro, ficamos com dois caos. Primeiro, o caos de não termos uma força de produção eficiente, como foi no Fordismo, sobretudo olhando para a Alemanha, olhando para os Estados Unidos, para a França, nesse primeiro momento. E a partir dos anos 70, o capitalismo ele cria uma nova vertente através do neoliberalismo, que é a financiarização. E com a financiarização, olha só o que acontece. Explora mais, lucra-se mais com menos tempo de trabalho, explora-se mais a natureza e ainda o dono do capital, o dono da força de produção, ele não tem o compromisso de gerar riquezas. Não precisa gerar riqueza. Ele estabelece que o valor não está mais no trabalho. Não existe um valor social para uma coisa. Existe um valor que ele está nos papéis. Letras. São letras mortas que é chamado de ações. E o impressionante é que até a financiarização havia sim contratos que tinham um valor, que é chamado de contratos derivativos. Eu vou fazer uma usina, como nós temos aqui. Então, claro que a empresa que se predispõe a fazer a usina tem que assinar um contrato que, se ela não fizer, ela vai pagar lá um valor. Então, ela faz um calção. E esse valor é um valor hipotético, que não está diretamente ligado à geração de riqueza. O que acontece com a financiarização? Essa calção, ele tem um valor X lá, R$10. E aí começa a vender essas ações e ela não tem a finalidade nem de gerar riqueza e muito menos não gera-se riqueza, né, para novos empreendimentos e muito menos emprego. Então nós estamos num aspecto que parte do valor em espécie monetária, que em torno de 30% a 40% desse valor, não estão nas forças de produção como era no Fordismo. Eles são valores sem lastro. São valores que existem apenas do ponto de vista de pegando as teorias de Durkheim, apenas um aspecto de exterioridade. Existe mentalmente. E está na mão de poucas pessoas. A força de produção agora é financiarizada.
E como é que isso atrapalha ainda a vida do trabalhador? Não gera mais emprego, não aumenta a renda, mas só que facilita para endividar as pessoas. Em que medida que endivida? Endivida porque nós criamos uma sociedade bancarizada, então todo mundo tem uma conta. Para ter essa conta, paga-se uma anuidade. E se for comprar, geralmente está sem renda, compra no cartão de crédito. No Brasil, por exemplo, nós temos o maior valor pago em questão de valores de crediários, quando você pega para comprar uma casa, um carro, etc. Ou até a comida mesmo, o gás, etc. O valor que você paga para usar esse cartão de crédito. Quem são os credores? São esse grupo da força de produção financeirizada, que ele tem dois tentáculos. Primeiro que consome do valor que o trabalhador, a trabalhadora produz. No final do mês ele tem que pagar uma parte desses juros, através do consignado que ele fez, ou do empréstimo e etc. Do outro lado, ele é o credor também do orçamento do governo federal. Então veja só, o governo federal ele cobra o ICMS, ele cobra os impostos sobre nós e ele pega e empresta esses grandes empreendedores financeirizados. 50% do orçamento, por exemplo, público da União é para pagar juros e amortizações da dívida. Ou seja, é uma dívida que praticamente já não existe mais, só paga os juros e amortizações. E, do outro lado, ainda se cobra, esses grupos banqueiros, cobra-se altos juros do consumidor, que são trabalhadores. Então, no meu parco entendimento, aqui vai a minha contribuição agora, depois de ter dado essas 4 aulas para vocês, é que justamente dentro do próprio sistema capitalista, que ele se impõe sobre nós, basta a gente beber um copo de água, a gente já reproduz o sistema, não tem como sair dele assim só porque a gente quer, mas dentro dele mesmo, a força de produção financeirizada se choca com a força de produção da indústria, por exemplo, do que nós chamamos de Fordismo. Porque o Fordismo ele gera riqueza. E ao gerar riqueza, muda a sociedade, melhora a vida do trabalhador, melhora a vida de quem tem a força de produção, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública. Com a força de produção nas mãos da financiarização, quem tem o capital não tem interesse de gerar riqueza, mas só de ter mais lucro em cima de papéis meramente convencionais. Vai chegar um momento que essas duas forças vão se chocarem, e o fato é que ninguém come dinheiro, ninguém come valor sobre a espécie monetária. A gente precisa comer feijão, comer carne, ter um produto, e isso se faz na área da indústria. Essa tensão, junto com a própria tensão do capital com o trabalho, acontecerá novas e inéditas mudanças da sociedade, como está vindo lá do Oriente. A China tem experiência maravilhosa nesse sentido, Coreia do Sul também, e o próprio Estados Unidos tem feito movimentos nesse sentido de ter mais tipos de propriedade na forma de produção. Não só a propriedade privada, mas temos também a propriedade pública em algumas áreas e propriedades coletivas. Gente, até mais, e teremos aulas depois via Meet Google e etc. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.